porque ele falou assim, eu fui pego de surpresa. Mas ele não é uma pessoa jovem, ele deixou de ser cuidadoso com a própria saúde, porque ele ficou muito tempo sem fazer controle. Provavelmente ele é um dos indivíduos que começou a ter alteração quando ele era muito novo, ou na adolescência ou até mais cedo. Né? Então, para quem está nos ouvindo, faz parte de todo o controle de saúde que o indivíduo, criança, deve ser levado ao pediatra para avaliar, principalmente se a família tem histórico de alteração de colesterol. E o adolescente, o adulto jovem, o adulto, ele periodicamente, que seja uma vez por ano, ele deve ir ao clínico, para o clínico fazer uma avaliação. Ah, está tudo ótimo. Se ele tiver tudo ótimo, só daí a 5 anos ele precisa avaliar a parte de colesterol. Agora, se ele tiver alterações, ele precisa de um acompanhamento mais de perto. No caso dele, ele deu sorte que não aconteceu nada com ele não teve infarto, ele não teve nada, como o Hamilton chamou a atenção, como o Levimar chamou, mas poderia ter acontecido. E outra coisa interessante, né, a Júlia comentou muito bem, já que ele falou que os filhos ficaram preocupados também, aí fica o alerta já. Ele tem o colesterol aumentado, vamos fazer a avaliação dos filhos todos, né, dessa família toda. E ele já está mudando os hábitos de vida. É ótimo, né? Excelente. É o que eu sempre falo também, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa mentalidade de procurar médico. Não precisa ter medo da gente. Olha aqui essas pessoas aqui, nós somos muito simpáticos. O paciente tem medo. Pensar mais em prevenção do que correr atrás do Nós estamos aqui para fazer a prevenção, para cuidar. Eu acho que a medicina preventiva é muito melhor do que você ter que procurar um médico para tratar alguma operação. Também, né? E essas doenças silenciosas, como diabetes, a dislipidemia, que nós estamos falando aqui, que é o colesterol alto, né? A hipertensão, são doenças que se você fizer um diagnóstico precoce, né, desde cedo, fazendo os exames de sangue, exames laboratoriais, e falando em laboratório, eu queria até fazer uma crítica aos laboratórios em relação à referência do colesterol. Porque nós falamos aqui do HDL, do LDL e do VLDL. Então o paciente já chega, a primeira coisa que ele pega o exame, ele vai ver referência, estou dentro ou fora. E o HDL da maioria dos laboratórios, a referência vem assim, alto, acima de 50. Então o paciente, nossa, meu HDL está alto, demais, mas o HDL alto é ótimo, é bom. Entendi. Então deveria ser desejável acima de 50 e não alto. A maioria dos laboratórios, os grandes laboratórios que a gente tem aqui em Belo Horizonte, no interior também, estão usando essa referência agora de colocar o HDL alto. Então todo mundo chega para o doutor, está alto o HDL. Não, o HDL alto, gente, é o HDL bom. Ô, Márcio, eu sei que a gente está com o tempo estourado, né? Mas essa colocação da Júlia e do Hamilton é fantástica. Mas veja bem, o telespectador nosso hoje está falando assim, por que só tem endocrinologista falando de colesterol? Né? O que o telespectador acha? Vocês acham que quem trata colesterol? Se tiver jeito de vocês me responderem, vocês iam falar o quê? É o cardiologista. E o cardiologista trata das complicações de um colesterol elevado. Na verdade, o infarto, né, algum problema vascular. E aqui, o endocrinologista, ele é endocrinologista e metabologista. Então, a nossa função é prevenir. Isso faz parte da nossa especialidade. E outra coisinha que o Hamilton comentou. Fala do LDL, que ele tem que ficar abaixo de 130. Abaixo de 130, que é o colesterol ruim, para pessoas que não têm nenhuma outra patologia. Se ele for diabético, esse LDL já passa abaixo de 100. E se ele tiver tido algum infarto, e não tem isso na referência, não é, Hamilton? Não. E se tiver tido algum infarto, algum problema, né, Júnior, de AVC, alguma outra complicação, ele tem que ser abaixo de 70. Então, muda esse valor de referência. Essa referência muda, né? Essa referência vai ser modificada. Para criança também, o valor tem que ser mais baixo obrigatoriamente. Você não pode querer considerar aceitável para uma criança um valor aceitável para adulto. É mais baixo. Já que você colocou isso, eu vou passar na frente uma pergunta que eu ia deixar lá para o último bloco, mas exatamente sobre isso. A Juliana, ela disse que o filho dela, a família do marido, tem colesterol alto e o filho dela, de 11 anos, está com colesterol elevado. E ela diz o seguinte, quando é indicado uso de medicamentos? E ela diz que faz a dieta para o filho, mas que mesmo assim os níveis do LDL estão elevados. O que fazer? Existe um valor de referência para essa idade de 11 anos? O ideal é que ele mantenha, do ponto de vista de estar saudável, o LDL abaixo de 100. Isso é o ideal. Agora, ela usou a expressão, eu não estou conseguindo. Você teria de fazer um diagnóstico dessa família para ver onde estão os erros, ver qual que é a adesão dessa criança à orientação, porque a criança vai para a escola, vai para a casa de colega, então às vezes a criança, ela segue parcialmente a orientação. Às vezes é uma criança que está com excesso de peso, às vezes é uma criança que está sedentária. Então, todas essas alterações podem influir.
né? Nós vamos daqui a pouco, a gente volta. E, Juliana, se você quiser, inclusive, mandar um outro e-mail para respondendo esses questionamentos da doutora Juni, para a gente ter mais informações aqui, pode mandar. Nós vamos para o intervalo rapidamente. Hoje estamos falando sobre colesterol e triglicéridos. Se você quiser participar, é só ligar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Colesterol e triglicéridos é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E como você sabe, pode participar com a sua pergunta, a sua dúvida, por telefone ou por e-mail. O telefone de contato é 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Eu te interrompi no bloco anterior, doutora Juni. Você já tinha complementado. Acho que a gente tinha complementado, a gente estava guardando as informações que a mãe, porventura, nos enviasse. Porque você falando exatamente que para as crianças os valores de referência se alteram. E tem curvas, né? Porque se uma criança pequenininha de 2, 3 anos, você tem curva. Igual você tem percentil de estatura, você tem percentil para avaliação de colesterol também. Não cabe falar aqui, mas o endocrinologista possui as curvas e avalia. Quando ele recebe uma criança referenciada, que já tem um histórico familiar, ele vai ver se aquela criança, às vezes com 2, 3 anos, se aquele nível que aparentemente estaria normal para um adulto, para uma criança mais velha, para aquela criança pode estar elevado. Como tem para pressão também. Entendi. Né? A gente falou muito no início do programa que nós produzimos colesterol, né? O nosso organismo produz. E tem também o colesterol que vem pela dieta, pelo que a gente come. São esses dois que fazem elevar o colesterol ou não? O da dieta tem pouca interferência? Enfim, o hábito tem relação, doutora Hamilton? Com certeza. É claro que a gente vai precisar, como a gente falou, vai precisar do colesterol para produzir uma série de coisas, né? E muitas patologias vão fazer esse colesterol subir, ou por algumas patologias que não conseguem eliminar adequadamente o colesterol, ou outras patologias que estimulam realmente o organismo a produzir mais colesterol. Mas o que a gente vive atualmente, Márcia, nesse nosso século XXI, eu acho que, infelizmente, um pouco da genética, as patologias estão ficando para trás, porque a gente está vivendo um período de comportamento mesmo, né? A comida está muito disponível. A gente não procura mais a comida vem até a gente. E a comida hoje, para ter sabor, ela tem que ter gordura, tem que ter sal, tem que ter açúcar, que são o que dá gosto à comida, né? Junta com o sedentarismo, uma criança, agora a gente está falando aqui, um adolescente, ele passa 8 horas dormindo, passa 4 horas numa escola, 6 horas no Facebook, né? Porque hoje o computador está na vida de todo mundo, né? E ele faz atividade física 3 vezes por semana. Então, outro dia eu estava conversando na pós-graduação com um aluno que já tem mais experiência e tal, é um médico já, ele falando com um paciente, assim, a paciente perguntando para ele: doutor, quando é que eu tenho que fazer atividade física, baixar meu colesterol? Não, você faz atividade física só o dia que você comer. O dia que você não comer, você não precisa fazer atividade física. Ótimo. É verdade, as atividades físicas têm que fazer parte da rotina do nosso dia a dia, né? E essas comidas hoje estão muito ricas em carboidratos, que fazem aumentar o triglicérides. O Marco Aurélio, né, da entrevista, da reportagem, ele já falou que ele, quando descobriu, estava com colesterol alto, com triglicérides alto e com a glicose alta. Então, o triglicérides ele serve como aviso para a gente que você pode ficar diabético, cuidado aí. Né? Eu acho o seguinte, tem que ter essa mudança, essa mentalidade de querer melhorar os hábitos mesmo, né? De não tratar a comida como diversão, como passatempo, como remédio para ansiedade, né? A gente está ansioso, vamos comer, a gente está no cinema, vamos comer, a gente está vendo televisão, vamos comemorar aniversário, vamos comer, né? É verdade. E isso realmente faz o colesterol subir, vem disso todas essas patologias que nós estamos falando aqui. Eu deixei lá no primeiro bloco uma seguinte pergunta no ar. Porque você tinha falado, doutor Levimar, sobre a importância da gente considerar as frações do colesterol e não apenas o colesterol total. Mas, considerando que o colesterol total está muito elevado, e o seu colesterol ruim, o LDL, também está elevado, mas o HDL está muito elevado. E aí, um compensa o outro? Verdade, você deixou essa pergunta no ar mesmo, né?